O pixel é a menor medida de formação de uma imagem. O pixel ele tem tamanhos diferentes, cores diferentes e assim ele vai formando a imagem digital. Fala aí, beleza? Aqui é Lisandro e essa é a seção de primeiros passos onde eu ensino o início para criar apresentações gráficas, didáticas e atraentes com vídeos animados, sem programas complicados e sem nem precisar aparecer no vídeo. Neste vídeo eu vou começar a apresentar os primeiros passos do programa de edição Adobe Premiere Pro e mostrar algumas definições sobre vídeo, detalhes sobre como abrir um projeto e alguns tipos de sequência. O Premiere é um programa fundamental para você ser independente na produção de vídeos de apresentações gráficas. Vamos aqui. O Premiere é um programa da empresa Adobe, é um editor de vídeos profissionais, é o melhor programa de edição de vídeo que tem aí, né? A Adobe é uma empresa que ela já é muito consolidada aí nesse mercado de design. Ela tem o Photoshop, o Illustrator, o After Effects, o Adobe Audition, que é para edição de músicas, né, e áudio, e todos eles são muito bons e todos eles conversam junto, né? Eles trabalham bem juntos. Então por isso que ela realmente lidera esse mercado aí. O Premiere é um programa pago, o ideal é comprar, mas para quem está iniciando você consegue aí uma versão gratuita para testar e para aprender. Eu estou usando também uma versão em inglês, porque é o uso mais profissional, é o uso do mercado, inclusive a grande maioria dos tutoriais que você vai encontrar é sempre em inglês, e também porque a tradução em português tem termos que não ficam legais, não são bem traduzidos, aí na verdade ficam bem ruins, então é bem melhor usar em inglês e eu aconselho fortemente que você se acostume com a versão em inglês. Mas se você tem alguma dificuldade e quer testar aí as palavras em português, tem uma versão também que é muito interessante, que ela é bilíngue. Você tem os termos em inglês e a tradução em português na frente, né? Mais à frente aí eu vou fazer um vídeo mostrando como que você altera o idioma do Premiere sem precisar reinstalar o programa, né? Normalmente as pessoas acham que precisa reinstalar o programa, refazer as configurações para instalar em outra língua. E não precisa disso. No Premiere você consegue fazer essa alteração tranquilamente. É importante dizer também que o Premiere, para funcionar bem, ele requer alguns requisitos básicos do computador. Eu vou deixar esse link aqui do site da Adobe, onde mostra as configurações necessárias para você ter um funcionamento bom no Premiere no seu computador. Você pode usar ele no notebook também, desde que você tenha algumas configurações básicas, né? Alguns equipamentos básicos, como placa de vídeo, como processador adequado para o funcionamento do Premiere. Mas se você for instalar, mesmo que o seu computador seja mais simples, não seja tão potente, o Premiere vai rodar do mesmo jeito. Porém, ele vai ficar agarrando, ele não vai ficar tão fluido quanto num computador melhor. Essa parte de equipamento aí talvez seja a única parte que você precisaria gastar um pouco mais para ter um equipamento melhor, porque não tem jeito, é o computador mesmo, é a máquina que faz a coisa funcionar, e quando você tem uma máquina legal, o seu pensamento flui melhor, porque ela corresponde muito melhor, o Premiere flui melhor. Então assim, é muito mais prazeroso editar e fazer as suas criações, as suas artes num equipamento melhor. Eu acho que para você que quer produzir vídeos, produzir animações gráficas, como é a nossa proposta aqui, vale a pena você ter uma máquina legal, beleza? E também é legal a gente entender os benefícios que é aprender um programa desse. Hoje o vídeo digital, não só hoje, né, de muito tempo para cá, o vídeo digital é cada vez mais presente, mais utilizado como forma de comunicação em toda a internet, também na televisão, em todas as mídias sociais. Às vezes ele muda um pouco de formato, é um formato mais quadrado, mais horizontal, mais retangular, enfim. Mas ele sempre está presente em diversas versões, e você saber ser independente na sua produção de vídeo, usar os meios que já estão aí disponíveis na internet, é uma vantagem, é um benefício muito interessante. Você pode ajudar pessoas, você pode adquirir uma renda, você pode criar independência para criar os seus próprios conteúdos, aumentar a sua presença digital, que a gente sabe que é cada vez mais crescente, é uma coisa que não vai parar. Então, assim, é um aprendizado muito interessante, muito útil
o Premiere e a produção de vídeo que a gente vai propor aqui, né? Espero que aproveitem e vamos lá. Esse aqui é o Premiere. A primeira tela que aparece quando você entra no Premiere é essa daqui. Se for a primeira vez que você vai abrir o Premiere, é assim que ela vai aparecer. Se você já abriu outras vezes, nessa área aqui vai aparecer os arquivos recentes, né? Os últimos projetos que você abriu. Então aqui, essa tela te dá 3 opções. Criar um novo projeto, abrir um projeto já existente ou abrir um projeto recente que vai aparecer nessa janela aqui principal, mas que eu resetei aqui para aparecer que é a primeira vez que a gente abre o Premiere, beleza? Nós vamos aqui em Novo Projeto, New Project. Então nessa aula aqui nós vamos abrir um novo projeto, entender alguns conceitos do Premiere, alguns conceitos sobre vídeo e abrir uma nova sequência. Vamos dar uma geral aqui nas janelas do Premiere e é isso, é a primeira aula de introdução ao Premiere, certo? Aqui nessa janela, quando você clica em Novo Projeto, a primeira coisa é você dar um nome para o seu projeto. Eu vou colocar o nome de Apresentação 01, beleza? Aqui você escolhe o local que você vai salvar o seu projeto. Isso aqui é muito importante você ter isso organizado, certo? Por exemplo, vou clicar aqui. Aqui nessa pasta aqui que eu preparei, eu já separei 4 pastas com nomes diferentes aqui, ó. Artes, áudio, fotos e vídeos, que é onde eu coloco os meus arquivos separadamente para ter uma coisa mais organizada, beleza? E vou abrir aqui mais uma pasta que eu vou chamar de Projetos, que é onde eu vou salvar esse projeto. Selecionar pasta, aqui está a pasta que eu selecionei para salvar esse primeiro projeto aqui de exercício que a gente está fazendo, a apresentação 1, beleza? Agora tem algumas coisas que a gente vai ver aqui que a gente só precisa ver na primeira vez que você vai usar o Premiere, mas que é legal a gente entender. Das outras vezes você só vai precisar realmente colocar um nome e mudar a pasta se você precisar. Aqui nessa parte geral, tem aqui, ó, render, que é como que o Premiere vai processar os seus vídeos, os seus efeitos de vídeo, certo? Se você tiver uma placa da NVIDIA, como eu tenho, vai aparecer essa opção aqui, que você escolhe essa aqui. Se você não tiver uma placa de vídeo, você escolhe essa opção aqui, que é a opção do seu próprio processador, que ele vai usar para processar os vídeos, certo? Aqui está vídeo, formato do display, que é o contador do vídeo, certo? Aqui tem algumas opções, não precisa de mexer nisso, você pode deixar sempre em timecode, que é o contador mais usado, que marca hora, minuto, segundo e frames, certo? Aqui em áudio, não precisa de mexer também. Capture, não precisa de mexer. Aqui a gente usa quando a gente vai captar um vídeo diretamente através do Premiere. Vai ligar uma câmera no computador e vai captar diretamente pelo Premiere. A gente não vai fazer isso, então não precisa disso aqui, beleza? Ok. Aqui em Scratch Disks é onde o Premiere vai salvar automaticamente alguns arquivos de trabalho, alguns arquivos de autosave, alguns arquivos temporários, que faz parte do processamento de vídeo. Também não precisa de mexer. Automaticamente, ele já escolhe a pasta que você selecionou lá naquela tela anterior, né, para salvar o seu projeto. Então, ele vai, dentro dessa pasta, ele já vai salvar outras pastas, né? Então, não precisa de mexer nisso. Ingest Settings, também não precisa de mexer. Então, aqui, é só isso aqui mesmo que você precisa realmente fazer, é colocar um nome, colocar o local da pasta, escolher a forma de renderização, e isso você só vai fazer uma vez só. Isso aqui também não precisa de mexer, porque por padrão já vem dessa maneira assim. Beleza? Ok. Então aqui está aberto o nosso projeto, não tem nada ainda nesse projeto, certo? Aqui a nossa janela Project, a gente vê que está zerada, não tem nada. Essa nossa timeline não tem nada aqui, é simplesmente um projeto aberto. E agora eu vou dar uma geral sobre as janelas do Premiere e depois a gente vai ver alguns conceitos de vídeo antes mesmo de montar uma sequência, certo? Para a gente ver a sequência aberta. Esse aqui é a área de trabalho ou o workspace do Premiere, certo? Aqui ele está dividido em blocos. No meu workspace, nós aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 blocos, né? Que são mais essas duas janelinhas do lado aqui. Esse workspace aqui, essa área de trabalho, ela é
configurável, você pode configurar do jeito que você quiser. Essa é a forma como eu configurei, do jeito que eu quis. E aqui também você tem o Workspaces, você tem outros Workspaces mais adequados, certo? Para trabalhar com outras coisas. Por exemplo, se eu pegar aqui Color, ele vai me dar uma disposição de janelas aqui, que já abre aqui um filtro chamado Lumetri Color, que é um filtro muito interessante, que a gente vai ter um vídeo sobre isso, para você trabalhar melhor com tratamentos de cores, certo? Eu tenho o meu Workspace que eu já configurei aqui, que é esse Lis Edit, e tem outros também, que é o Lis Color, também usado para tratamento de cor da forma como eu prefiro, né? Eu configurei também o Lis Celular, que eu coloquei a janela de play do vídeo aqui no formato vertical, que é melhor para trabalhar com vídeo, por exemplo, para Stories. E o mais padrão que eu uso é esse aqui, Lis Edit, onde fica aqui o vídeo na horizontal, certo? Quando você vem com o mouse aqui para cima, você clica nessa flechinha aqui e aparece aqui uns ícones para os workspaces, para alguns workspaces que já estão configurados. Se você quiser mudar isso aqui, você vem aqui, clica aqui em Edit Workspace e aí você pode arrastar alguns workspaces aqui para cima, né? É só pegar aqui e arrastar ou tirar outros aqui que não tem, você acha que não tem nada a ver, certo? E quando você dá OK, ele vai ser reconfigurado aqui, certo? Eu quase não uso isso, mas estou mostrando só para você saber, eu deixo isso aqui fechado para ter mais espaço aqui. Se você quiser alterar o seu workspace, ele é totalmente configurável, né? Eu posso pegar essa janela e jogar para cá, eu posso pegar uma janela dessa e jogar para cá, eu posso aumentar e mudar esses tamanhos aqui do jeito que eu quiser, certo? Vou voltar tudo da forma como era antes. Depois que você mexer no seu workspace do jeito que você quiser, você pode vir aqui e salvar um novo workspace e aí você vai dar um nome que você quiser. Mas eu indico fortemente usar esse workspace aqui da forma como eu estou usando, até porque eu trabalho com um monitor só. Então, para um monitor só, esse workspace aqui eu acho ele muito bom, né? Você tem aqui a disposição dos elementos, as janelas agrupadas de uma forma mais adequada, enfim. Eu indico esse daqui até para a gente poder se entender melhor. Eu agora vou dar uma geral em todas essas janelas aqui, depois eu vou ter vídeos falando mais especificamente, mais profundamente sobre cada janela dessa aqui, que são as principais janelas que a gente tem, mas agora eu vou dar uma geral sobre isso aqui. Mas antes mesmo de dar essa geral, nós vamos abrir uma sequência, uma primeira sequência. E para abrir uma primeira sequência, eu acho que é muito importante a gente entender alguns conceitos básicos do vídeo. Ah, mas será que eu preciso de entender esses conceitos de frame, de pixel, de proporções para editar vídeo? Não necessariamente, mas como diz o sábio, nada mais prático do que uma boa teoria. Então assim, quando você entende melhor uma teoria do que você está fazendo, você consegue raciocinar melhor em cima daquilo ali. Você vai conseguir pensar melhor e a sua criação fica mais livre, certo? Então, antes mesmo de abrir uma sequência, nós vamos falar sobre alguns conceitos fundamentais sobre vídeo. Primeiro, sobre formatos de vídeo. Existem muitos formatos de vídeos diferentes, muitos formatos e tamanhos de vídeos. O tamanho do vídeo, assim como das fotos digitais, ele sempre é medido em pixels. O pixel é a menor medida de formação de uma imagem. O pixel ele tem tamanhos diferentes, cores diferentes e assim ele vai formando a imagem digital, que pode ser imagem digital de vídeo, de foto ou de um desenho. Aí a gente tem esse formato de vídeo aqui, que é um formato mais antigo, que se chama SD, é o Standard Digital, que tem o tamanho, né, tem a medida de 720 por 480 pixels. Esse formato quase não é mais usado, é o formato das televisões mais antigas, né? As TVs de tubo, antes da TV digital. Os formatos padrões do YouTube, eles são principalmente dois. O HD, que significa High Definition, e o Full HD, que é um High Definition melhor e maior. O HD, ele tem um formato de 1280 por 720 pixels. E o Full HD, ele tem um formato de 1920 por 1080 pixels.
Esses dois formatos têm a mesma proporção de 16:9, né? Que é esse formato mais horizontal, mais widescreen, que é mais horizontal do que o SD. E esses dois são os formatos digitais mais usados no YouTube, né? São meio que os padrões do YouTube. Tem outros formatos menores que o YouTube também aceita ou transmite quando a internet está fraca, que é o 480p, que tem o tamanho de 854 por 480 pixels. Tem também o 360p, que tem 640 por 360 pixels, e também tem outros formatos bem menores, que é o 240p, que é o 426 por 240 pixels, mas esses formatos geralmente a gente não usa, ninguém grava vídeo nesse formato. Isso aí realmente é uma adaptação que o YouTube faz quando tem uma internet mais fraca. Eu estou falando aqui do YouTube, mas isso vale para todas as redes sociais, tá, pessoal? O que muda é a proporção. Enquanto no YouTube o formato mais comum é o horizontal 16:9, no Instagram e no Facebook a gente tem o formato quadrado na proporção 1:1 e também o formato vertical, que é o contrário do Full HD, na proporção 9:16, beleza? E tem também os formatos maiores, que é o 2K ou 1440p, que tem o tamanho de 2560 por 1440 pixels, e também o 4K, que é 3840 por 2160 pixels. Na verdade, tem outros formatos até maiores do que esse, mas são formatos muito grandes, precisa de um processamento de internet muito grande. E aqui nos vídeos que eu vou fazer, que eu vou usar aqui em todas essas aulas, a gente sempre vai usar o formato Full HD, que é um formato excelente. Ele roda muito bem até em TVs digitais grandes, ele é bom para editar, mas eu vou explicar também o formato HD. Ele é menor, mas é um formato muito bom também, tem uma excelente qualidade, inclusive para rodar em televisão. E para rodar em celular, que hoje a maioria das pessoas vê em vídeos pelo celular, o Full HD e o HD fica praticamente a mesma coisa. Na minha opinião, não muda nada, porque na tela do celular você vê um vídeo HD com uma boa qualidade ou Full HD é praticamente a mesma coisa. Então, se você tiver um computador mais simples, você pode fazer tudo que eu estou fazendo aqui num formato HD, que eu vou também mostrar como se faz, e vai ficar mais leve, vai funcionar mais tranquilo aí, e você também vai ter uma qualidade excelente de vídeo aí. Outra coisa interessante para entender também é o FPS, ou o chamado frame rate. Só abrindo um parênteses aqui, esses termos frame, que na verdade em português significa quadro, ele é um nome clássico do vídeo, né? Da linguagem de vídeo. E é por isso que é interessante você se acostumar com os termos em inglês. A gente não fala quadro, então assim, quando você for pegar um Premiere em português, talvez ele esteja lá traduzido quadro no lugar do frame, mas não é um termo usado, então tem algumas traduções que não ficam legais. Vamos lá. FPS significa frames por segundo, e é o seguinte: o vídeo ele é formado por uma sequência de imagem parada, certo? Que são os quadros parados. Essas imagens, esses quadros, são chamados de frame na linguagem do vídeo. O frame rate padrão, tanto para a televisão quanto para o YouTube, é 30 frames por segundo, ou 29,97 frames por segundo. Mas você pode optar também em fazer vídeos com 24 frames por segundo, que é o que se usa no cinema, por exemplo, para dar um movimento mais estilizado no vídeo. Você pode também fazer em 60 frames por segundo, que dá uma imagem mais fluida, ou 120 frames por segundo, ou até muito mais. Hoje tem câmeras que gravam a muito mais frames por segundo. Essas câmeras que gravam muitos frames é chamadas high speed, isso é usado para fazer slows muito perfeitos. No nosso caso, não precisa disso. Você pode gravar em 30 e no máximo 60 frames por segundo. O YouTube aceita o formato de 30 e também de 60 frames por segundo, sendo que o de 30 é o mais comum e o mais leve para se rodar também. Então esse é o formato de vídeo que nós vamos fazer. Full HD 30 frames por segundo, beleza? Isso tudo que eu estou dizendo aqui, como eu disse, é só um momento de conhecimento, certo? Você não é obrigado a entender disso aqui tudo, mas é muito interessante que você entenda para você raciocinar melhor. Quando você vê alguma coisa acontecendo, você vai saber, foi por causa desse frame rate, é por causa desse tamanho de vídeo, a resolução de pixel é essa. Então, assim, isso
vai dar mais margem para você criar e para você produzir. Dito isso, nós vamos aqui abrir uma nova sequência no Premiere. E aí você pode fazer isso de algumas formas diferentes. A primeira forma é aqui na janela Project, né? Essa janela aqui é o início de tudo, né? É onde a gente tem os nossos arquivos que nós vamos trabalhar, os nossos arquivos de vídeo, de áudio, de desenho, de foto, tudo fica aqui. Aqui tem alguns ícones, um deles é esse daqui, que se chama New Item, tá vendo ali escrito? Quando eu clico, aparece a opção Sequência, que é para abrir uma nova sequência. Tem uma outra forma, que é aqui em File, New, Sequência. E também a gente pode abrir a sequência por aqui. E tem a forma como eu mais gosto, que é usando atalhos, Ctrl N. Você vai ver que abrir a sequência durante um processo de produção é mais comum do que parece. A gente de vez em quando precisa de abrir uma sequência ou uma sequência auxiliar. Então eu gosto muito de usar atalhos e sempre que der para inserir já um conceito de atalho, eu vou estimular, né, e indicar o uso de atalho. Então, para abrir uma nova sequência, nós vamos usar o atalho Ctrl N, e é ele que eu vou clicar aqui, Ctrl N, abrir essa janela aqui de uma New Sequence. Nessa janela aqui, o Premiere, ele já me dá vários presets de sequência, certo? Esses presets aqui, ele é o seguinte, eles estão de acordo com configurações de algumas câmeras. Então, por exemplo, se eu for filmar uma câmera Arriflex, numa Arriflex de 2880p, que é uma resolução bem grande, com esse FPS aqui de 23.9 frames por segundo, eu já uso esse preset de sequência aqui. Então, essas configurações prontas são sempre de acordo com câmeras. Tem Canon, tem câmeras da Sony, que são essas XZ-Cam. Nós não vamos usar nenhum desses presets, nós vamos formar o nosso próprio preset, né? Nós vamos criar o nosso próprio preset. Na verdade, os meus já estão criados aqui, mas eu vou criar novamente para ver como é que a gente faz. E a gente vai criar a partir de um preset, que é esse aqui, AVC HD, certo? Aqui no AVC HD, nós temos os dois formatos que eu falei que eu vou fazer aqui. O HD, que é o 1280 por 720, que é esse aqui, 720p, e o Full HD, que é o 1960 por 1080. Esse P e esse I, ele tem uma diferençazinha que eu não expliquei, que é o seguinte, isso aqui são quadros progressivos, que significa quadros puros, quadros parados, ou frames parados, né? E esse aqui são os quadros entrelaçados, que são mais usados para televisão. No meio digital, a gente sempre usa os quadros progressivos. Então, a primeira sequência que eu vou montar é a partir do 1080p. Como eu falei, eu vou montar uma sequência de 30 frames por segundo. Então eu vou partir dessa sequência aqui, que é o AVC HD Full HD 30 frames por segundo. Aqui a gente vê as características dessa sequência. Ó, o tamanho de pixels 1920 na horizontal, assim, e 1080 na vertical, assim. 29,97 frames por segundo, certo? Pixels quadrados, é isso aqui que eu quero. E é isso aí. Então, escolhi esse preset, aqui eu vou vir em Settings, eu vou conferir tudo aqui, 1080p, pixels quadrados, 30 frames por segundo, o tamanho Full HD 1920 por 1080, formato 16:9, que é o widescreen tradicional, tudo certo, áudio não precisa de mexer em nada disso. Aqui, se eu quiser colocar aqui Maximum Render Quality, eu posso. Isso aqui é apenas um vídeo preview. É o seguinte, quando você vai assistir um vídeo, o programa ele dá uma processada no vídeo para você conseguir assistir melhor. Se você clicar aqui, ele vai te dar uma qualidade melhor no seu play, certo? Mas eu prefiro não deixar marcado, porque afinal é só um vídeo preview e se eu clicar aqui ele vai deixar o meu processamento aqui um pouco mais lento. Então eu prefiro não deixar isso aqui marcado porque não vai interferir em nada na qualidade final do vídeo. Beleza. Agora eu vou vir aqui em Tracks. Tracks vai me mostrar quantos vídeos, quantas pistas de vídeo e quantas pistas de áudio eu vou ter na minha sequência. Nesse preset eu tenho 3 pistas de vídeo, vou deixar assim mesmo. Isso aqui também não interfere, eu poderia ter uma aqui, porque sempre que eu quiser eu posso adicionar mais pistas de vídeo. E aqui no meu áudio eu tenho 3 pistas de áudio standard e mais 3 de áudio 5.1. Esses daqui eu vou tirar. Eu não quero nenhum desses 3 aqui.
porque eu realmente não vou usar. Eu vou usar áudios estéreo normal, certo? Aqui está mostrando a forma de balanceamento, não precisa se atentar, se aprofundar nisso aqui. Simplesmente pode deletar o 5.1, a não ser que você queira fazer uma edição de áudio muito profissional, com 5 canais e mais um central, né, que são 6 canais. Mas não é o nosso caso, a gente vai editar vídeo digital em estéreo. Aqui você pode mudar se você precisar, colocar um mono, mas eu sempre acho melhor deixar assim o standard. Então, 3 pistas de vídeo e 3 pistas de áudio standard, beleza? Aqui não precisa de mexer em nada, settings a gente já conferiu e agora eu vou salvar o meu preset de sequência. Como eu já tenho um preset de sequência montado, eu vou só chamar isso aqui de Full HD Teste, porque depois eu vou apagar e vou ficar com o meu que já está lá pronto. Ok, agora aqui já vai aparecer o meu preset que eu acabei de criar, que é o Full HD Teste, e que é o mesmo desse aqui, ó, Lis Full HD. É exatamente a mesma coisa. Então depois eu vou apagar esse aqui. A minha sequência, eu vou dar um nome aqui, que eu sempre gosto de usar esse símbolo aqui para iniciar, SEC maiúsculo 01. Esse símbolo é só para organizar melhor a sequência aqui na janela Project, né? Na ordem aqui alfabética, ela fica mais fácil de encontrar. E vou colocar aqui na frente também Full, porque também eu vou montar outras sequências para a gente ver como é que funciona. Ok, minha sequência já está montada, agora eu vejo a minha timeline funcionando com o timecode rodando aqui quando eu passo o mouse. Não tenho nada ainda e o nada aqui é preto, certo? Se eu andar frame a frame aqui no meu contador, que é o meu timecode que marca hora, minuto, segundo e frame, eu vou ver aqui, ó, 28, 29, 30 frames, ele muda para um segundo. Então ela está com 30 frames por segundo, beleza? Vou montar agora também, vou dar novamente aqui no meu teclado Ctrl N e vou montar mais uma sequência aqui no AVC HD, aqui em 720p, vou escolher o 720p 30 frames por segundo para montar uma sequência em HD, certo? Para você que tem um computador mais simples e você quer fazer um vídeo mais leve, você pode fazer da mesma forma, tudo que eu fizer aqui em Full HD, você pode fazer em HD, vai ter sim uma qualidade excelente, principalmente para assistir no celular e em telas menores. Settings, só confirmar aqui o AVC 720p, 30 frames por segundo, o tamanho do frame que é 1280 por 720 pixels, também na mesma proporção 16 por 9 pixels quadrados, 30 frames por segundo, ok, não precisa de clicar aqui, é a mesma coisa. Aqui no Tracks eu vou fazer a mesma coisa, vou deixar 3 pistas de vídeo e vou eliminar as 3 pistas de áudio 5.1. Menos, aqui não precisa de mexer, volto aqui em Settings e vou salvar o meu preset como HD Teste, beleza? Ok, e vou dar, vai aparecer aqui mais um preset de sequência e vou dar mais um nome aqui, vou botar aquele símbolo, vou chamar SEC02, pode ser HD, beleza? Isso tudo que eu estou fazendo aqui, você já deve ter percebido que também é só a primeira vez. As outras vezes que eu for montar uma sequência, é só eu abrir essa janela, clicar aqui e dar um nome. Acabou. Isso aqui eu estou passando passo a passo para explicar. Ok? Estou aqui agora com uma sequência em Full e uma sequência HD. Vou mostrar agora também mais uma sequência quadrada, que é a sequência muito usada no Instagram. Volto aqui no AVC HD. Volto aqui no 1080p. Aqui no 1080p 30. Bom, como ela é quadrada, eu vou ter o mesmo tamanho na horizontal e na vertical. Nesse caso, ao invés de ter 1920 aqui nessa horizontal, eu vou ter 1080 por 1080. Não tem esse formato aqui no Premiere. Por padrão não tem. Aqui sempre vai ser uma proporção mais horizontal, certo? Então como eu vou fazer? Vou vir aqui em Settings. Aqui no Edit Mode, agora eu vou escolher aqui em cima, eu vou arrastar tudo para cima, vou escolher Custom, beleza? E aqui eu vou mudar o tamanho, 1080. E vai aparecer aqui a proporção 1 por 1.
Agora, atenção para o seguinte, se eu quisesse um formato vertical, que é o formato, por exemplo, dos Stories, eu teria o contrário do Full HD. É como se fosse um Full HD em pé. Então, por exemplo, esse preset estava assim, certo? 1920 por 1080, proporção 16:9. Se eu quisesse um formato vertical, era só eu inverter isso aqui, ó, 1080 por 1920. Aí eu teria uma proporção de 9:16, que é o contrário do Full HD, e teria um vídeo em pé para eu editar, certo? E aí eu usaria, inclusive, aquele workspace que eu mostrei lá no início, que fica a tela do play aqui do lado em pé, certo? Mas não é isso que eu vou fazer agora. Eu vou fazer um vídeo quadrado, 1080 por 1080, proporção 1:1, tudo certo aqui, não precisa mexer em nada, só aqui que eu vou eliminar esses 3 áudios 5.1. Vou salvar esse preset como 1:1 e vou chamar, já apareceu aqui, e vou chamar essa sequência de sequência 03 1:1. Beleza? Muito bem, agora eu tenho 3 sequências, todas elas estão abertas aqui embaixo. A sequência Full HD, que tem esse formato, e a sequência HD, a gente não vê diferença, porque a proporção é exatamente a mesma. E na sequência 1:1, a gente vê diferença, porque ela é uma sequência quadrada, certo? A proporção, o tamanho em pixels e o formato, ele é 1:1, um formato quadrado. Beleza? Nesse meu workspace, eu tenho alguns blocos aqui que eu configurei da forma como eu quis. Sempre que eu clico num bloco, ele fica assim contornado de azul, só para marcar qual é o bloco, né, qual é a janela que eu tô. Nesse primeiro bloco, eu tenho 4 janelas, que é a janela Project, que nesse caso está com o arquivo ou o projeto apresentação 1 aberto. Tem a janela Effect Controls, a janela Effects e a janela Essential Graphics. Se eu quiser fechar uma dessas janelas, por exemplo, Essential Graphics é uma janela que a gente vai usar menos, né? Eu posso vir aqui e fechar, mas também não faz diferença. Só para você saber que pode fechar para deixar mais limpo aqui a sua área de trabalho. Nesse outro bloco aqui, eu tenho mais 2 janelas, que é a janela Program, que está com essa timeline aqui aberta, sequência 3, que é essa daqui, e a janela Source, que não tem nenhum clipe aberto, no clips, porque essa janela serve para a gente ver o nosso material original aqui, nossos vídeos, nossos áudios, nossas fotos, e a Program é para ver o que a gente está aqui embaixo. Isso aqui eu vou falar mais profundamente em outra aula. Por enquanto é só uma geral mesmo. Esse outro bloco aqui é o bloco de timeline. Eu estou com 3 timelines abertas, que são as 3 sequências, né? Sequência e timeline é como se fosse a mesma coisa. É uma sequência de vídeos que fica numa timeline ou numa linha do tempo. Então eu estou com as 3 abertas aqui. Eu posso fechar e deixar só uma, se eu quiser, né? E esse é o bloco da timeline. Eu tenho mais esse bloquinho aqui, que é a janela de Tools, que são as ferramentas para eu usar aqui na edição, e esse outro bloco aqui, que é onde eu vejo os níveis de áudio, tanto do meu material original quanto da minha timeline. Eu tenho mais várias outras janelas que eu posso abrir. Aqui, por exemplo, aparecem várias janelas aqui, ó. Certo? Essas que estão marcadas aqui são as janelas que estão abertas. Muitas delas eu não preciso ficar com elas abertas o tempo todo. Por exemplo, Lumetri Color, que é uma janela própria para um filtro de cor, que é esse aqui, Lumetri Color, um filtro muito bom. Ele tem uma janela só para ele, para fazer tratamento de cor, e a gente vai ver isso em outro vídeo. Mas eu não preciso ficar com isso aberto se eu não vou fazer um tratamento de cor, porque fica ocupando espaço à toa. Então eu fecho e deixo só o essencial mesmo agora para mim, certo? Essas são as janelas principais. Enfim, aqui tem várias outras janelas que você pode explorar aí. Bom, é isso. Sequência aberta. Esse vídeo foi só para introduzir mesmo, abrir o Premiere, abrir um projeto novo e uma sequência nova. Você entendeu algumas definições importantes aqui sobre formatos de vídeo, sobre pixels, sobre frame rate. Você viu aqui como se monta sequências com frame rates diferentes. Dei uma geral sobre as janelas do Premiere
E nos próximos vídeos a gente vai entrar mais a fundo nas janelas, vou trazer algum material aqui para nossa janela Project, algum vídeo, algum áudio para a gente poder abrir e ver melhor o funcionamento do Premiere. Beleza? Essa foi a sessão de primeiros passos de hoje, onde eu ensino o início para criar apresentações gráficas em vídeo sem complicações. Espero que tenha gostado e que isso possa te ajudar de alguma forma. Se liga aí nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, tchau!